Tá, e há alguma possibilidade da empresa, pelo menos, atender uma parte, ao menos, dessa reivindicação de melhoria no salário? Porque, de fato, os salários, aqui eu estou partindo do piso, mas, claro, tem pessoas que ganham próximo do piso, um pouco acima. De fato, um trabalhador aí sobreviver com uma importância assim, num país aí inflacionado como nós estamos, é praticamente uma condenação em viver, né? Está condenado a viver. O crescimento do lucro da empresa no último ano foi da ordem de 4%, contra uma inflação de 11%. No momento que a gente propõe a recomposição inflacionária, nós estamos tirando o valor da empresa para transferir aos funcionários. Porque isso é muito ruim? Não, de forma nenhuma. Um impacto na folha, além do que já foi proposto, dos 11,08%, porque o que o sindicato tem como proposta é que esse valor de 11,08%, que a empresa vai promover na folha, seja dividido entre todos os trabalhadores de forma linear num valor fixo, que a gente chegou nesse valor de R$600. Então, não geraria um impacto naquilo que já está sendo proposto, na folha. O princípio colocado pelo meu colega, ele é verdadeiro. O que tira ele da possibilidade é o fato de que a negociação com os demais sindicatos, principalmente com os sindicatos da categorias profissionais, que o valor base é superior, já foram aceitos e assinados. Os sindicatos aceitaram, vários aceitaram, devem aceitar durante essa semana. Então, aquele saco de dinheiro que tinha para fazer frente a esse 11,08 já está sendo distribuído a partir da aceitação dos demais sindicatos, principalmente dos sindicatos profissionais, né? Vamos fazer aqui um paradigma fácil. Qualquer funcionário que ganhe mais de R$5.500 perde em relação à proposta atual no momento que a empresa faz essa proposta. A questão que está colocada aqui talvez tenha sido que essa proposta não partiu do coletivo, o coletivo que incluiria as categorias profissionais. Doutor, mas pelo que eu compreendo, considerando a categoria que eles representam, eventualmente até pudesse ter alguma perda para quem ganha acima de 5.500, mas uma boa parte, um grosso da categoria está lá embaixo. É para essa finalidade que está se pensando, então, numa melhoria da condição de vida dessa gente. Tá? Ainda que lá, para quem tem um salário um pouco maior, possa não ter um reflexo tão positivo. Mas se a gente pensar em termos de quantidade de trabalhadores, né, que está sobrevivendo com um salário extremamente baixo, realmente, talvez fosse o caso de se pensar um pouquinho em atender pelo menos uma parte dessa reivindicação. Né? Estamos aqui em negociação, não significa que deva atender exatamente nos termos em que a reivindicação vem, mas talvez alguma melhoria, porque, de fato, vamos pensar aqui, se a gente sobreviveria assim, com uma remuneração dessa, a gente é muito complicado num país inflacionado como nós estamos. Em termos numéricos, o número de trabalhadores que recebem esse piso para o qual se volta uma das maiores preocupações aqui do sindicato. Boa tarde, Excelência. 70%. Do piso, no último, mutante, né, dinâmica essa tabela, mas me parece que são 57. 57 empregados. No piso. 57 empregados? Empregados. Mas qual é o impacto disso? Se vocês derem uma melhoria, isso em termos gerais de empresa, para vocês estarem aí chorando aí, porque, gente, vamos ser razoáveis, né? Veja, a melhoria de vida, de condições de vida dessa gente, né? Isso não vai causar um impacto de milhões, isso jamais causaria, mesmo fazendo uma conta anual, aí, talvez até em todo o tempo de contrato de trabalho dessa gente, que é uma das preocupações. Depois a gente vê a outra. Então, eu penso que é uma reivindicação aqui, aparentemente legítima, e a empresa tem que se dar conta de que talvez esteja pagando o mesmo salário que impossibilita a própria subsistência desses trabalhos. Para um impacto desse, mesmo assim, com esse percentual tão pequeno, um diferencial aqui de 2%, isso não é fazendo, não precisa ser um bom matemático para fazer as contas, para saber que isso não gera um impacto de milhões. E talvez a empresa tenha que tirar de algum lado, diminuir de algum lado, ou de quem
ganha mais, enfim, para manter esses 32%. Tem que dar um jeito de melhorar a vida dessa gente. Eu acho que teria que pensar em alternativas aqui para, ainda que se mantenha no percentual, algo vai ter que ser sacrificado. Mas por que tem que ser aquele que já ganha uma miséria? Não sei, eu acho que vocês têm que pensar um pouquinho nisso, tentar alguma valorização, um pouquinho a mais, além do índice inflacionário, para ver se a gente consegue. A negociação é isso, é tentativa de melhoria das condições de vida dessa gente. Não podemos aí vir com uma matemática fechada, um percentual fechado, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E a situação está nas mãos de vocês aí resolver essa situação. Vamos pensar um pouquinho nisso, se é possível mexer em outra estrutura de cargos e salários aí para tentar atender esse público, que é um público aí que já vem aí de um histórico de salários baixos. Não sei, eu penso que vocês deveriam discutir um pouco mais. Esse percentual de 12,86, ele não poderia ser estendido aqui no lugar do, pelo menos, esse, ao invés do 11, do índice frio absoluto inflacionário de 11,8, como ele está sendo concedido aqui sobre o Vale Alimentação, não daria para estender esse mesmo, quer dizer, o doutor já falou, desse percentual que estão tentando respeitar, de um comprometimento aí de em torno de 32%, mas será que isso não ajudaria, enfim, porque eu entendo, estou sentindo aqui a disposição da empresa de manter a negociação daqui para frente, sinto também a disposição do sindicato em negociar, mas o que eu vejo assim, é uma realidade hoje que tem que ser atendida, E assim como até como uma última proposição aqui, uma tentativa de aproximação aqui das partes, seria algo muito comprometedor aí do ponto de vista orçamentário para a empresa, se estendesse, já que está sendo feito para o Vale Alimentação, de repente, não é evidentemente o que se deseja, mas eu também não sei se a empresa está em condições de conceder o que deseja. Mas estender, então, independente de ser Vale Alimentação, salário, esse percentual de 12,86 é algo um pouquinho acima do percentual inflacionário, mas já significa uma justificativa de ganho, um ganho além da inflação. Talvez isso pudesse auxiliar nesse processo de negociação. Se quiserem conversar um pouquinho, a gente suspende, dá um intervalinho, vocês podem conversar, estude pelo menos a possibilidade, Antes de me dizer, não dá, vamos tentar dar uma estudada de ampliar esse 12,86, tanto para o Vale Alimentação como para Gosta de os utilizar demais benefícios. Nós temos que considerar que Curitiba foi o estado do Brasil que registrou o maior aumento na Curitiba, alimentação. exatamente, é isso. Alimentação. Por isso nós consideramos esse índice. Pois agora pense, raciocine comigo, se para alimentação, tem um percentual maior, a alimentação é a base, é o mínimo aí que se pode assegurar, que se pode assegurar. É um parâmetro, acho que razoável também para a gente pensar, Porque também não é só alimentação. Curitiba foi a cidade mais cara de alimentação, de acordo com as pesquisas feitas, mas não é só alimentação, ela é uma cidade cara mesmo. A única coisa que ficou sem evoluir foi exatamente o ponto nevrálgico, do valor nominal do salário, acho que foi esse o único ponto aí que ficou, por isso a tentativa ainda de ver se é possível ainda fazer alguma coisa, para que a gente evite esse movimento grevista, que de fato não é saudável para ninguém, nem para os trabalhadores, nem para a sociedade, nem para a empresa, Agora, quem sabe aí uma pequena aproximação já ajudasse a gente também a não desperdiçar a nossa energia e o nosso tempo preciosíssimo, de todos aqui, E quem sabe pudéssemos, não o que está sendo reivindicado, porque talvez nesse momento, de fato, não seja possível e a companhia vai ter que se debruçar sobre o seu plano de cargos e salários mesmo, Vai ter que rever e, enfim, fazer uma revisão completa desse plano, que nesse momento seria até impossível, uma definição. Então, nem tanto o que está se tentando, mas talvez aí nessa questão do aumento nominal, que é algo muito significativo para o trabalhador, é o quanto eu realmente recebo, qual é o meu salário lá, no final do mês, quanto é que eu tenho, até para ele poder fazer seu cadastro lá na empresa, para comprar
televisão, a prestação, tal. Isso é algo, né, importante, né, muito importante. Então, por isso que eu ainda insistiria um pouquinho para ver se resta aí alguma possibilidade, né? Não seria nada salutar que esse processo fosse para julgamento, porque se não sair o acordo aqui, vai para julgamento e se a categoria deliberar pela greve, até enquanto aguarda o julgamento, aí é uma decisão da categoria, vai ter que, né, vou ter que adaptar, mas daqui para frente acontece isso, não saindo a conciliação hoje, aí nós teríamos que dar o prazo, né, porque não foi apresentada a defesa, né, o prazo para a defesa, prazo para o Ministério Público, né, encerrando, teria que ter o tempo do encerramento natural desse processo, aí seria remetido para a sessão especializada, que julgará o processo. Então, será nomeado não, será sorteado um desembargador relator, que fará a proposta de julgamento e depois encaminhado para uma sessão de julgamento. Então, de fato, assim, a perspectiva não é de que de um dia para o outro se resolva. Hoje e amanhã já está resolvido, não, porque tem prazo para manifestação, prazo de tudo, né? Então, o ideal mesmo seria que você saísse daqui já com um acordo fechado, uma solução mais abrangente um pouco, né? Reconheço que houve aí um processo de aproximação muito grande, houve uma evolução muito grande, mas se eu comparar aqui a pauta de reivindicações com as proposições, ainda assim algumas coisas, né, ficam sem atendimento. Então, será que temos algum avanço ou algum resultado positivo aí nessas conversas, pelo menos no sentido de se prosseguir aí nessa negociação? Claro, para prosseguir na negociação teria que vir alguma coisa, né, alguma outra proposta, né? Excelência, talvez essa seja a nossa maior dificuldade nesse momento, é conseguir trazer para a mesa e apresentar aqui na audiência uma nova proposta. Mas haveria, pelo menos, a viabilidade de se apresentar uma outra, porque aí a gente pode tranquilamente suspender. Eu acho que o interesse é a gente obter uma conciliação para evitar essa greve, né? Porque o que me parece que se nós encerrarmos o processo hoje, a Assembleia já vai deliberar pela deflagração da greve. Se a gente, mas aí que está, eu preciso de um compromisso de que virá pelo menos alguma proposta. Eu não sei qual será, mas pelo menos um compromisso de que virá para que seja levada à categoria, né, alguma outra proposta. A gente nesses 20 minutos, tentou achar uma meia hora, talvez, achar alguns confortos números para trabalhar. As simulações que a gente fez deixam a gente muito pouco certeza da possibilidade de avançar nos números que a gente colocou até então. Uhum. Eu tenho um posicionamento muito parecido com a Vossa Excelência, que é não criar uma expectativa de trazer uma proposta que possa ser amanhã só uma proposta para justificar o adiamento da audiência. Mas eu acho que o compromisso da empresa de continuar tentando e aqui deixar bastante claro que o SAIMAC, na pessoa do GER, tem sido muito aberto para conversa, para alternativas, para opções. Longe de querer fechar as portas, a nossa dificuldade está em achar uma alternativa que possa fazer frente à expectativa nesse momento difícil de crise que o país vive. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Luciano. Não, é isso mesmo. Doutora, A minha preocupação é a gente encerrar aqui, porque encerrando eu teria que dar o prazo para a defesa, né? Dar um prazo aí mínimo de 5 dias para uma defesa, prazo de manifestação sobre documentos, Ministério Público. Depois é que isso iria ainda para um sorteio de desembargador relator, quer dizer, aí a gente já vislumbra alguns dias. Então, minha preocupação é que se a categoria deflagrar a greve, sabe, esse prejuízo a todos, a sociedade e a empresa se prorrogue, né? Eu não sei se vai haver essa deflagração, mas digamos que haja, porque a categoria está atenta ao que está sendo negociado aqui.
Então, a ideia talvez fosse, já que há uma disposição da empresa, que eu penso que deve ser levada muito a sério, aí a gente poderia, se o sindicato concordar, aí de a gente adiar mais uma semana, creio que uma semana dá muito tempo de fazer cálculo, fazer conta, se a categoria puder aguardar mais uma semana, e a gente voltaria, daí eu já determinaria que na eventualidade de não se chegar a um acordo nessa semana e não trazer uma nova proposta, que a defesa já venha, daí é o tempo que vocês terão para fazer a defesa, já para me trazer na próxima audiência, para evitar um prolongamento. Então, talvez assim, um prejuízo seja menor nesse momento isso. Mas eu acho que vocês deveriam se esforçar um pouco, pelo menos pensar aqui em dar uma cobertura um pouquinho maior do que esses 11,08 e quem sabe naquele percentual que eu havia colocado. Bom, a gente também não pode ficar indefinidamente aqui, né? Precisamos tomar uma decisão, tomar um rumo. Se vocês não têm realmente nenhuma proposta agora que eles possam levar para evitar a greve, então nós vamos ter que conduzir aqui de uma outra maneira, né? Acho que é uma solução bem-vinda. O sindicato já disse que como a greve já está decidida amanhã, eles já deflagrariam, né? Vão colocar todas as ressalvas. Eu posso marcar uma outra audiência para apresentação da defesa, pode ser sexta-feira, mas aí reduz um pouquinho o prazo de vocês, né? Não seria um prazo de 5 dias, já seria contado aí de amanhã, seriam 4 dias aí para apresentação de defesa, tá? E sexta-feira a gente vem, vamos ver se precisa vem com alguma outra proposta. Se não tiver, a gente dá prazo para o Ministério Público e a gente encerra na sequência e manda para julgamento. Eu não tenho o que fazer. A gente tem uma série de agendas no interior na próxima sexta-feira, por conta das obras que a gente está entregando. Indagaria se é muito difícil, desembargadora, marcar para a próxima terça, para outra terça. Vocês estão prolongando mais a greve, né? Não, mesmo a explicação assim, que vocês vão dar para a imprensa, pedir um prazo maior para a audiência. Mesmo assim, nós continuamos com o nosso propósito. De uma vez firmado o entendimento de uma nova proposta, a gente chegar a ela, nós vamos aguardar até a audiência para apresentar para o sindicato. Mas isso não impede que a greve esteja em desenvolvimento, né? Ele deixou bem claro isso. Sim, então, me parece que aí a questão é de prioridade, né? Prioridade de atendimento ao público, prioridade de inauguração de obra, do que é. Eu vou marcar para sexta-feira, porque entendo que a população não pode. A população não pode sofrer. Então, tem que haver um comprometimento da empresa e de resolver essa situação. Esse sistema também não pode haver paralisação. Cada fase do processo da companhia tem que ser preservada. Olha, alguma paralisação vai ter. Ninguém faz greve com paralisação de 0%. Tá? Então, a empresa vai ter que assumir esse ônus. Não veio uma proposta, vai ter que assumir aí a decisão da categoria. O que nós podemos fazer é pensar num determinado percentual, mas já lhe asseguro que greve com 0% não existe. Não vai existir para a Sanepar, não vai existir para ninguém. Vocês vão ter que suportar esse risco. Ou é o risco de fazer uma proposta melhor, ou é o risco de suportar a greve, né? Não tem saída. Sim, excelência. O ônus é de todos. O risco da greve tem que ser compartilhado. Sim, tá? excelência. Vamos considerar, então, a audiência encerrada. Eu vou fazer constar em ata, doutores e senhores, que não haverá cópia dessa ata para ninguém, tá? Do mesmo jeito que a gente colocou lá, tá? Não haverá cópia dessa ata por falta de condições financeiras do tribunal de comprar papel, né, em virtude do drástico corte orçamentário que sofreu, né, provocado pelo excelentíssimo deputado federal Ricardo Barros, hoje ministro da Saúde, que está, inclusive, podendo inviabilizar o próprio funcionamento da Justiça do Trabalho em tempo bastante breve.